Olá, começa agora aqui pela TVA mais um programa Fala Deputado, espaço onde você aí de casa tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os projetos e as atividades desenvolvidas pelos parlamentares eleitos pelo voto dos catarinenses. Na edição de hoje, eu recebo com muita satisfação a presença do deputado Jean Kuma, do PSD, ele que assume aí um novo desafio à frente de uma nova frente parlamentar recém-criada na Assembleia Legislativa. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, um prazer todo meu, Jucinei, cumprimentar a todos os amigos telespectadores e realmente nós criamos aqui nesta casa uma frente parlamentar para trabalhar a valorização tanto do setor têxtil quanto do setor calçadista no nosso estado. É um setor de extrema importância para a economia catarinense, deputado. É um setor muito forte, né? É um setor que historicamente Santa Catarina tem um potencial muito grande. Para você ter uma ideia, pelos próprios números apresentados pela Federação das Indústrias, pela Fiesc, num estudo feito envolvendo Santa Catarina, envolvendo todo o país, o polo catarinense, o nosso polo têxtil, ele é o segundo maior polo do Brasil. Nós temos aqui uma cadeia produtiva que nós chamamos de cluster, né? O cluster, na verdade, é quando você tem as empresas que produzem desde a fiação, que fazem desde o começo do processo produtivo até o produto final. Então, nós temos uma cadeia produtiva completa. São 4,7 mil empresas em Santa Catarina, são quase 5 mil empresas voltadas à questão do setor têxtil. Nós temos o segundo, como eu falei, o segundo maior polo, nós temos quase 300 mil pessoas empregadas nesta área, ou seja, é um setor que às vezes as pessoas até acham que ainda não é mais tão forte, mas que ele continua sendo muito forte. É um setor que representa uma economia muito grande, representa muitos trabalhadores, muitas pessoas no nosso estado. E por isso que a gente tem que trabalhar essa questão da valorização, tanto do setor têxtil quanto do setor calçadista, porque eles são empresas, são setores que envolvem muito a questão da mão de obra. Então, quanto mais a gente conseguir valorizar o trabalho destas empresas, permitir que elas possam exportar mais, possam vender os seus produtos para todo o Brasil, você vai dar condição também que essa empresa melhore as condições trabalhistas. E aí você pode melhorar o salário das pessoas, você pode empregar mais gente, você melhora a arrecadação do Estado para que o Estado possa investir em saúde, educação. Então essa frente parlamentar tem um papel fundamental nesse aspecto. Que entidades estão envolvidas nesse processo? Olha, nós estamos trabalhando a questão, primeiramente, no aspecto interno dentro do parlamento, com vários deputados estaduais que nós vamos convidar agora para se envolver nesse processo, para que a gente possa estudar alterações de legislação, possa estudar políticas de inovação, políticas de incentivo, mas também buscando o apoio da Federação das Indústrias, da Fiesc, através da Câmara específica que tem na Fiesc, porque a Fiesc possui uma Câmara técnica reunindo várias pessoas com conhecimento na área, nessa questão têxtil e calçadista, mas nós também queremos envolver as entidades trabalhistas, né? Os sindicatos de trabalhadores, os sindicatos laborais, nós queremos envolver as entidades que fazem a questão da aprimoração, da qualificação da mão de obra, para que a gente possa dar mais valor agregado à mão de obra do trabalhador, ou seja, nós temos o desejo de unir tanto as esferas governamentais quanto a questão das empresas e também dos trabalhadores, para que todos possam interagir e fazer de Santa Catarina não apenas o segundo maior polo do Brasil, mas transformar o nosso estado novamente no maior polo têxtil e calçadista do Brasil. O que economicamente pode ser muito mais interessante para o estado, né? Claro, em vez do estado investir muitas vezes e gastar muitos recursos em criar um novo eixo de economia, criar uma nova opção econômica e até isso se consolidar, nós teremos aí 10, 20, 30 anos, por que não jogar esforços novamente na questão do fortalecimento do setor têxtil, porque nós temos um conhecimento nessa área, nós temos um know-how e tanto o setor têxtil quanto o calçadista tem a oportunidade de crescimento em nível mundial e nós temos que fortalecer as exportações, fortalecer o conhecimento nesta área, com novas escolas técnicas no setor. Então é importante, eu acho que por isso o governo tem que voltar os olhos novamente para essa área e considerar tanto o têxtil quanto o calçadista como setores estratégicos para o crescimento do nosso estado. O senhor mencionou anteriormente o envolvimento da Assembleia, no sentido inclusive da revisão de algumas leis que tratam desse setor especificamente, né? Existe aí a possibilidade de criação de novos dispositivos que garantam um incentivo um pouco mais interessante para esse case, para esse filão da economia? Vou te dar um exemplo. Recentemente o Estado criou uma política estadual definindo 5 setores estratégicos para o crescimento da nossa economia. Ali está a questão automotiva, a questão de armamentos, a questão de produção de energia. Eu entendo que nós temos que incluir o setor têxtil e calçadista nesse foco
também como sendo um setor estratégico para o Estado. Então já é uma legislação que tem que ser atualizada, incluindo esse setor. Além disso, nós temos que estabelecer novas regras nas questões tributárias. Eu entendo que existe uma forma de você trabalhar a redução tributária, não diminuindo a receita do Estado pura e simplesmente, mas você tem que tentar criar nesse setor que ainda tem um problema muito forte de informalidade, de ilegalidade em alguns momentos, onde você tem que permitir com que várias empresas entrem no processo da formalidade e com isso você vai reduzir o valor muitas vezes pago de tributos por algumas empresas, mas você vai aumentar a base de empresas que pagam os tributos e com isso você torna o processo mais competitivo, você melhora o produto, o valor dos produtos, você consegue atingir novos mercados e ao mesmo tempo você permite que o Estado possa arrecadar mais com mais empresas pagando imposto, e aí vem aquela consequência. Quando você tem um aumento de receita, você tem mais dinheiro para investir na saúde, mais dinheiro para investir na educação, e você cria um círculo positivo. Quando você tem uma redução e você tem empresas fechando, você cria um círculo negativo. Quando você tem um aumento de receita, mas você tem mais justiça tributária e aumento de empresas, aumento de trabalhadores na área, melhoria dos salários, você cria esse círculo positivo que é fundamental para toda a economia do Estado. Com reflexos em outras áreas, inclusive. Com certeza. Então, quem acompanha a programação da TVA sabe que o senhor defende não só a bandeira da indústria têxtil, mas também várias outras aqui na casa, uma delas a da Proteção Civil. O senhor agora preside a comissão que trata desse segmento aqui na Assembleia Legislativa e vem atuando bastante firmemente nesse sentido. Participou recentemente de um congresso promovido pela ONU, é isso mesmo? Exatamente. Tive a oportunidade de representar a Assembleia junto com o senador Cacildo Maldani, que representou o Congresso Nacional, num treinamento, na verdade, num grande seminário na ONU, na Organização das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, onde a gente pôde lá trocar várias experiências e poder também aprender um pouco sobre defesa civil, mas principalmente observar como a questão da defesa civil é tratada em todo o país. Se você fizer uma análise hoje, os grandes problemas de catástrofes naturais, os grandes problemas que você tem na questão de defesa civil, eles acontecem principalmente nos países em desenvolvimento. São os países que muitas vezes as pessoas chamam de terceiro mundo, são os países que estão se desenvolvendo, e aí você pega vários exemplos na África, você pega vários exemplos em outros continentes e aqui o próprio Brasil, né? Você pega o nosso país, ele tem muito problema nessa área, mas o que acontece? A própria ONU entende de que nós temos que fortalecer a capacidade de cada cidade, de cada estado, de cada país, de fazer o processo de recuperação e de prevenção. Então, se investe muito em todo o mundo na questão da prevenção. No Brasil, começou a se investir de forma mais forte nos últimos 5 anos em prevenção. O governo federal tem uma política específica nesse aspecto, que ainda é tímida, mas que começou e nós temos que aprimorar. O governo do estado criou a Secretaria de Estado da Defesa Civil e nós temos que dar a condição para que essa secretaria possa atuar cada vez de forma mais forte. Porque existe uma estatística que diz o seguinte: para cada R$1 que você gasta em prevenção, ou seja, eu vou fazer uma comporta, eu vou fazer uma nova tubulação para evitar que aconteça o desastre natural, para evitar que aconteça a enchente, ou então eu vou fazer segurar um talude, por exemplo, para evitar um desmoronamento. Para cada R$1 que você gasta em prevenção, você economiza R$8 no momento da recuperação, ou seja, no momento da reação. Então, isso é muito importante você gastar em prevenção e é por isso que esse seminário trabalhou muito essa questão do poder de resiliência das comunidades. Resiliência, na verdade, não é nada mais, nada menos do que o poder que cada localidade ou cada comunidade possui de prevenir e de se recuperar. Então, trabalhou-se de forma muito forte isso e quanto isso é importante em termos, muitas vezes, de informação, de organização. Às vezes você acha que tem que investir em coisas muito grandes, né? Ou questões muito estratégicas. Basta, às vezes, você investir um pouco em informação, você já resolve muitos problemas ou você evita que muitos problemas acabam acontecendo na época de enchente. O que demonstra que o trabalho de base continua sendo muito importante, evidentemente. É fundamental. Eu vou te dar um exemplo nessa questão do trabalho de base. O governo do estado hoje, o governador Raimundo Colombo, conseguiu recursos de financiamento internacional e também de financiamentos do BNDES, do Banco do Brasil, para trabalhar ações de prevenção a enchentes.
Existe um projeto, por exemplo, no Vale do Itajaí, na questão que é o de mitigação de cheias, né? E isso é muito importante. E dentro desse projeto você tem ali alguns investimentos previstos para elevar a barragem de Itaió, para elevar a barragem de Ituporanga. Aí as pessoas que estão acompanhando vão pensar assim, tá, mas o que a gente tem a ver com a barragem de Itaió e com a barragem de Ituporanga? Todo o Vale do Itajaí, desde os municípios de Itaió, Ituporanga, desde o próprio município de Rio do Sul, Blumenau, Itajaí, sofrem consequências por causa da água que chove na cabeceira de Ituporanga e chove em Itaió, lá na cabeceira da bacia hidrográfica, e que alagam essas cidades. Então, se você aumenta, como está previsto, né, a capacidade de armazenamento destas barragens e você cria novas barragens em todo o Vale do Itajaí, né, pegando também a região de Brusque, você faz com que a água fique acumulada na bacia. E com isso você evita com que aquelas cidades tenham água dentro da cidade. Então, se por exemplo a barragem de Ituporanga e Itaió já estivessem sido elevadas na última enchente em 2 metros, como está previsto ser feito agora, você teria pelo menos 1 metro, 1,5 metro a menos de água na cidade de Rio do Sul. É literalmente evitar o efeito cascata. Exato. E aí que vem a situação. Quanto custa para elevar a barragem de Itaió e a barragem de Ituporanga? É uma obra cara, uma obra que talvez custe aí, estão sendo levantados agora os valores finais, mas eu vou chutar aqui, em torno de 200 milhões. Ok. Quanto custou para Rio do Sul? Quanto custou para Blumenau? Quanto custou para Itajaí se recuperar por causa de 1 metro de água dentro da cidade? Muito mais do que isso. Então, isso que eu quero dizer na prática. Você investe em prevenção, você investe na infraestrutura para reduzir o efeito da enchente e você acaba economizando no momento da catástrofe. Então, por isso que a gente tem que ter esse poder de resiliência, tem que ter esse poder de recuperação, e é isso que eu quero dizer quando você tem que investir mais em prevenção. E não é só na parte de infraestrutura física. Muitas vezes você tem que ter um sistema de alerta eficiente, você tem que ter um sistema de comunicação. Quando você tem, por exemplo, o radar, que também vai ser implantado no município de Lontras, que vai cobrir uma boa parte do estado, esse radar permite você obter informações da previsão do tempo com 8, 10 horas de antecedência. Se você tem essa previsão do tempo e essa informação, as rádios, as televisões podem avisar as pessoas. Se as pessoas sabem que na minha casa pega enchente com tal nível de água, eu sei que com aquela informação captada através do radar, comunicada pela rádio ou pela televisão, a minha casa vai pegar ou não vai pegar enchente. Então eu posso tirar os móveis da minha casa com antecedência e eu, pessoa física, não vou ter o prejuízo de um novo armário, de uma nova cama, de uma nova geladeira. Então isso envolve não só o governo em si, que tem que recuperar estradas, que tem que recuperar bueiros, mas envolve as pessoas que têm muitas vezes um problema na sua casa, na sua residência. Então essas coisas são muito importantes, desde você investir em grandes obras de infraestrutura, como também você investir nestas questões simples, que é apenas o poder de comunicação e orientação. Então tem vários tipos de investimentos, mas todos são fundamentais para proteger a vida das pessoas. Deputado, para nós finalizarmos rapidamente, foi um congresso internacional. Como é que o senhor vê o Brasil posicionado frente a outras nações que trabalham a questão da proteção civil? Olha, algumas coisas nós temos que aprender ainda, né, com vários países, mas também algumas coisas nós temos para ensinar. Então nós tivemos lá exemplos de ações simples desenvolvidas pelo município do Rio de Janeiro, de ações simples desenvolvidas pelo município de Belo Horizonte, que podem ser trazidas para todo o Brasil e que também podem ser levadas para o exterior. Então existe essa miscelânea, né, entre coisas que você tem para aprender e coisas que a gente tem para ensinar. Mas eu vejo que o Brasil está avançando. Nós temos que continuar evoluindo. Agora, é claro, muitas vezes as pessoas querem comparar o Brasil com outros países. Você comparar um país que tem 500 anos com um país que já tem uma civilização organizada há 1.500 anos, tem uma certa diferença. Então, o Brasil está no caminho certo. Agora, claro, temos que continuar trabalhando e evoluindo para que a gente possa ser o melhor, possa ser o exemplo para todo mundo. Nós vamos continuar acompanhando esse trabalho, especialmente tendo a Comissão de Proteção Civil aqui na Assembleia Legislativa. Com certeza, e cobrando do governo do Estado estes investimentos que são importantes para as pessoas que estão nos assistindo, que são importantes muitas vezes para os catarinenses
mais humildes, mas que precisam ser protegidos. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela presença, uma satisfação recebê-lo aqui. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade. O programa Fala Deputado de hoje vai ficando por aqui. Obrigado a você pela companhia e até a próxima.